Sol do meio-dia ilumina meu coração. A minha alegria é encontrar-me com a tua direção. Se comigo vai, eu não temerei. Comigo vai, nada faltará. Comigo vai, eu espero em ti, meu Senhor. Se comigo. A igreja como o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Sobre isso que nós vamos falar hoje. É um assunto conhecido pelas igrejas, né? Para quem já frequenta a igreja, é cristão, sabe, né, que a igreja é o corpo de Cristo. Talvez esse vídeo, para quem não vai à igreja, não é cristão, talvez não entenda muito bem algumas coisas que eu possa vir a falar. Mas assista, talvez possa aprender alguma coisa. Enfim, fique à vontade. O que eu quero falar sobre a igreja como o corpo de Cristo. Primeiramente, os textos que nós vamos utilizar, o texto base que nós vamos utilizar para nos falarmos sobre o corpo de Cristo, a igreja, o corpo de Cristo, está em Romanos 12, 1 Coríntios 12 também. Deem uma olhada lá. Interessante vocês darem uma olhada, dar uma lida, para vocês estarem assistindo esse vídeo. Ok? Pois bem, o corpo de Cristo. Quem falou isso foi Paulo. Paulo que mencionou a igreja como um corpo de Cristo. E eu acho bem interessante ele utilizar fazer essa comparação, né, da igreja como corpo de Cristo. Ele vai dizer, né, que a igreja é o corpo e a cabeça é Cristo, né? Por isso que é o corpo de Cristo, e a cabeça é Cristo. Uma coisa que nós não podemos esquecer é que Cristo é a cabeça da igreja. Não podemos esquecer disso. Cristo é a cabeça da igreja. Então, e toda cabeça tem um corpo para poder executar as atividades. Então vamos dizer assim, que se Cristo é a cabeça, então o corpo está para executar as ações. Jesus, ele sendo o mestre, ele nos pede, né, a executarmos algumas coisas em nome de Jesus. E o corpo executa essas ações. Por que o corpo executa essas ações? Primeiramente deve ser por obediência, né? Obediência ao que Cristo nos pediu. Eu estar falando com vocês é obediência ao que Cristo me pediu. Porque tem coisas que Cristo vai pedir para você fazer. Tem coisas que Cristo pede para mim fazer. Então por isso que eu estou falando aqui com você. Então, entendendo que eu sou uma parte do corpo de Cristo, né? Ele pede, a gente obedece. Então o que eu quero dizer com isso, né? Por que eu toquei nesse assunto, né? É porque isso é uma questão que está sendo esquecida. Ou talvez nem esquecida, talvez não esteja nem se tocando nesse assunto mais, né? Esquecendo mesmo, não sei porquê, pode arranjar vários motivos, mas enfim, o objetivo não é esse. É falar especificamente que o corpo de Cristo, ele precisa funcionar. E como que um corpo de Cristo funciona, né? Um corpo funciona com todos os seus órgãos, com todos os seus membros, né? Por isso na igreja se diz membro de igreja, né? Porque é membro do corpo de Cristo. Então, para um corpo funcionar, todos os membros têm que estar funcionando alinhados, né? Juntos, né? E continuamente. Por isso que Paulo utiliza essa expressão de corpo, né? Porque o corpo, ele precisa funcionar continuamente. Então, uns precisam dos outros, né?
A boca precisa do nariz, o nariz precisa do ouvido e assim por diante. Todo o corpo é uma coisa só. Então Paulo vai fazer essa analogia por quê? Porque imagina as pessoas da época. Estamos falando há cerca de 2000 anos atrás. Então o que as pessoas da época conheciam? Conheciam os seus corpos, né? Conheciam o corpo, né? Pode ser que Paulo não ia usar uma expressão ali, né? Não ia utilizar um exemplo que ninguém conhecesse, para só algumas pessoas conhecerem. Não, é que ele ia utilizar algo que todo mundo pudesse entender. Assim como Jesus fazia, né? Ele usava as parábolas, né? E o que eram as parábolas, né? Eram com histórias sobre o que as pessoas conheciam. Ele não trazia histórias, alegorias que ninguém conhecia, inventava. Não, ele contava coisas que já existiam. O que Paulo também fez aqui, ele falou sobre o corpo. Então, se Paulo falou sobre o corpo, é porque existe uma necessidade de que o corpo, ele funciona tudo junto, como eu já falei. Estou repetindo isso aí porque vocês têm que entender isso. O corpo, ele funciona tudo junto, não é separado. O braço não vive sozinho. Aliás, se você arrancar um braço, né, pessoas que tiveram acidentes, né? Se você tira o braço, ou por acidente, qualquer por outro motivo, por doença, enfim, o que acontece? O braço é jogado fora. É o que acontece mesmo, porque esse braço ele vai morrer. Não vai mais, o sangue não vai mais percorrer pelo braço. Enfim, as células vão morrer, né? Então qualquer membro que você retirar de um corpo vai acontecer isso, ele vai morrer. Não vai mais subsistir, não tem mais como, né? Porque precisa do corpo como um todo. Então, e a igreja espiritual, né, que é o corpo de Cristo, porque é espiritual, né? Porque na verdade não existe uma perna, um braço, um olho, um nariz que você possa olhar na igreja e falar: ah, não, fulano de tal é o nariz, fulano de tal é o braço. Pode até ter alguém que você diga: ah, fulano de tal é o braço direito do líder da igreja, né? Tudo bem, pode ser uma expressão que a gente use, mas não é isso a igreja, né? A igreja é todo mundo. As atividades da igreja, elas precisam continuar. Elas precisam serem realizadas. E é o corpo como um todo que executa isso. Não é só um braço ou só uma perna que faz alguma tarefa. É todo mundo junto. Então o que eu quero dizer com isso? É o seguinte, que talvez exista alguma ideia que está ocorrendo nas igrejas, talvez até um pouco ingênua, mas que na verdade ela precisa ser muito bem analisada, porque as igrejas estão indo para um momento, para uma situação em que elas só são igrejas, só são o corpo de Cristo quando estão juntas, dentro de um local, como se quando tivesse os membros juntos dentro da igreja, de um local, eles dizem: não, nós somos igreja. E aí quando acaba o culto, existe uma ideia de que acabou o culto, então acabou a igreja. Paulo não menciona sobre isso. Ele falou se o corpo. Então logo se há corpo, o corpo não se separa nada. Então pense na seguinte questão: se você está na igreja, você é o corpo de Cristo, está num culto, louvando a Deus, ouvindo uma pregação, ouvindo uma palestra, enfim, você está na igreja, você está como o corpo de Cristo. Você está com esse objetivo, né? Focado em Cristo, focado em Deus, focado na vida espiritual, né? Dentro do culto. Aí acabou o culto, você vai para sua casa com a sensação de que não, agora eu vou desmembrar, né? Existe essa expressão dentro da igreja que eu já ouvi. Acabou o culto, então vamos desmembrar. Estranho, né, falar isso, né? Acabou o culto, você vai desmontar o corpo? Aí você vai falar: ah, não, Luiz, espera aí, você tá se equivocando. Na verdade, é porque o corpo de Cristo, ele é espiritual. Então, na verdade, a gente não se desmembra. Mas se você acabou de falar que desmembra, então desmembra. Concorda comigo? Então, se o corpo de Cristo ele é espiritual, eu te pergunto: por que você precisa desmembrar ele? Se é espiritual, ué, faz diferença? Deixa o corpo lá. Para que você vai desmembrar?
Eu estou dizendo isso porque você tem que entender que isso é um corpo, isso não desmembra jamais, não pode desmembrar. Não pode ter essa ideia de desmembrar, não pode ter essa ideia de que acabou o culto, acabou a unção, enfim, acabou. Você imaginar, não acabou nada. Na verdade, você está dentro da igreja, é só uma parte. Eu vou dizer para você que a menor parte é você estar dentro da igreja. Você pode até achar ruim, mas é verdade. A maior parte é isso que eu estou fazendo aqui. Eu tô na estrada dirigindo, prestando atenção no trânsito, estou conversando com você. O trânsito agora deu uma diminuída. Estou aqui tranquilamente, estou falando das coisas de Deus. E eu estou dentro de uma igreja para fazer isso? Eu não preciso estar dentro da igreja para fazer isso. Então você tem que entender que desmembrar não existe. Acabou o culto, a igreja continua reunida, espiritual, não é isso? Se o corpo é espiritual, então você continua reunido espiritual. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, acabou o culto, tá. Então aí você vai perguntar, mas acabou o culto, o que eu vou fazer então? Eu vou ficar... O que eu vou fazer? Eu tenho que ir para casa, eu tenho minhas atividades, eu tenho meu trabalho. Sim, mas se é espiritual, então o que acontece quando acaba o culto? Não acaba o corpo de Cristo, acaba o culto. O que acontece? Você vai para sua casa, você vai para o seu trabalho, enfim, né? Acabou o culto, normalmente você vai para sua casa, né? Normalmente é à noite, né? Mas enfim. O que acontece? Você continua reunido com a igreja espiritual, que são os membros da igreja, os seus colegas de igreja, os seus amigos de igreja, os seus irmãos de igreja, sei lá o que você quer, que termo você quer utilizar. Você continua reunido, sabe como? Em oração. Ah, Luiz, mas eu vou orar o dia inteiro? Depende do ponto de vista. Por que eu digo isso? Sabe o que Paulo fala? Paulo ele vai dizer o seguinte: orai em todo tempo. Eu não estou lembrado onde que está isso daí, mas aqui embaixo, eu vou por aqui embaixo. Orai em todo tempo. Paulo fala isso daí. Por que Paulo vai falar isso daí? Porque você tem, mesmo você trabalhando, você tem espaços no seu tempo, né? Segundos você tem no seu tempo também. É momento de oração, é agradecer, Senhor, muito obrigado pelo dia, obrigado pela comida. Isso não é oração? Se você está fazendo de coração, é oração, você está falando com Deus. Você está dirigindo, ó, eu estou dirigindo aqui, ó, estou vendo o trânsito, ó, tem 2 carros que vão passar por mim agora, estou vendo tem um caminhão na minha frente, estou conversando com você, aí eu estou orando para Deus, Senhor, muito obrigado pelo dia, obrigado, o dia está nublado, que bom, obrigado, Senhor, obrigado porque estava chovendo agora há pouco por onde eu passei, agora aqui não está, obrigado, Senhor, e estou olhando o trânsito, estou vendo como é que está, tem um caminhão atrás desse carro aqui, estou vendo o que está acontecendo. Então, ou seja, durante o dia eu consigo falar com o Senhor enquanto eu estou fazendo algumas atividades. Há atividades que requerem mais atenção. No trânsito, por exemplo, eu estou aqui numa via em que eu sei que eu vou seguir aqui alguns quilômetros, não vou sair nem para um lado nem para o outro. Como eu estou conversando com vocês, não pretendo ultrapassar também, estou mantendo distância do carro da frente. Então eu estou seguindo a minha via, estou conversando, isso não deixa de ser uma oração com Deus, porque eu estou falando de Deus para vocês, o que Ele quer que eu diga para vocês. É assim que funcionam as coisas. Então você orar em todo tempo, é assim que funciona, vamos orar, não perde tempo não. Sabe por que eu digo isso? Questão da oração, mantendo a ideia de igreja ainda, que eu estou querendo, que é o nosso objetivo, é o nosso assunto aqui. Oração não cria caso para orar, não fique criando situação. Por exemplo, eu vou orar, não, então peraí, eu vou orar, espera, eu tenho que ajoelhar, eu tenho que pegar aqui algumas coisas, antes de orar eu tenho que fazer algumas coisas. Não, parou tudo, não, esquece, não. Paulo meu já falou, orar em todo tempo. Então não está falando, se é orar em todo tempo, então fica difícil, eu tenho que fazer outras coisas para me conseguir orar, então esquece, já furou tudo já. É orar em todo tempo, agora, estou orando ao Senhor, tem gente junto comigo?
dá para orar, né? Aí quando tem mais gente, aí realmente requer que as pessoas também concordem com isso, né? A oração. Não, mas você está sozinho, você ora. E Paulo também vai falar em outro versículo, vou pôr aqui embaixo, que eu também não lembro onde está, que ele diz assim, ó, orai uns pelos outros. Aí já começa a entrar na ideia de igreja como corpo de Cristo. Orai uns pelos outros. E o que acontece se orai uns pelos outros então? Se orar em todo tempo, qualquer hora é hora, e orai uns pelos outros. Olha o que está acontecendo. Sou um membro de igreja, sou irmão de igreja, enfim. Acabou o culto, estou na minha casa, estou no meu trabalho. Eu vou orar pelo meu irmão da igreja. Por que não? Aquela ideia de desmembrar não existe, que eu já falei. Então vocês estão juntos. Todo mundo está junto da igreja ainda. Está nas suas casas, mas estão juntos. O corpo espiritual está junto. Lembre-se disso, eu estou repetindo para você entender. É corpo, não separa corpo. É só se acidentar. Em mim o corpo espiritual não tem acidente. É Deus é quem sustenta. Pode ter, Deus é quem sustenta. Enfim, vai orar. Vai orar uns pelos outros. Ah, mas na minha igreja tem irmão que eu conheço, mas ele não conversa muito comigo. Eu não sei o que ele tem, qual que é o problema dele. Ele é tímido. Amém, ora por ele então. Você acha que ele é muito tímido? Ora pela timidez dele. Olha que beleza. Já achou motivo para orar. Aí, é só conversando aqui, a gente achou motivo para orar pelo irmão. Ah, mas o irmão não fala muito comigo, ele é meio retraído. Então já, ora, Senhor, eu quero falar com esse irmão. Enfim, esse irmão é muito tímido, ajuda ele. Senhor, eu acho esse irmão muito tímido, então o que o Senhor tem para a vida dele? Às vezes essa timidez do irmão também, Deus quer que ele seja assim mesmo. Também você vai orar e Deus vai te orientar no que você tem que orar por ele. Acredito eu que todo mundo tem emprego, ou algumas pessoas precisam de emprego. Você acaba sabendo se o irmão está desempregado ou não. Então ora também por isso, Ora pela saúde do irmão, depende se você viu o irmão espirrando, você não sabe nem o nome do irmão, depende da igreja, a igreja é grande, tem muitos membros, você não sabe nem o nome do irmão, mas você viu o irmão espirrar, você viu o irmão que parece que está meio doente. Ó, mais um motivo para orar. Tá vendo? Você nem conheceu os irmãos da sua igreja aí, eu já achei motivo para você orar pelos irmãos. São motivos genéricos? São, mas se você está fazendo de coração para Deus, sabe o que vai acontecer? Deus vai te mostrar exatamente o motivo pelo qual você vai orar pelo seu irmão. Igreja funciona assim. É desse jeito que eu estou falando para você. Você começa a falar com Deus, oração é falar com Deus. Então você começa a falar com Deus, Deus vai falar com você. Vai te mostrar, vai te orientar a sua oração. Porque também, a própria Bíblia diz também, em outro versículo, não lembro também onde está, que vai dizer o seguinte, que ele vai dizer que o próprio Espírito é que nos orienta a orar, que a gente não sabe nem orar, que é o próprio Espírito que ora, né? Que nos dá o que nós devemos dizer, né? É o próprio Deus que nos coloca, né? A oração que nós devemos fazer, né? Mas isso só vai acontecer se você estiver falando, se você estiver conversando com Deus mesmo, orando para Deus, pedindo a direção de Deus. Então vocês estão vendo que a igreja não pode desmembrar. Não pode desmembrar, não pode cortar perna fora. Ah não, Luiz, mas assim, não é assim que funciona na minha igreja. Na minha igreja a gente fala de desmembrar, mas depois no próximo culto a gente junta de novo. Ai. Vai juntar de novo. Vai usar o que? Super Bonder? Embora exista cirurgia que o pessoal usa Super Bonder. Você já ouviu falar nisso daí? Vai fazer a sutura, né? Eu não sou médico, mas acho que o termo é sutura, né? Quando você faz passa a linha, né? Enfim, não lembro qual que é o nome usa agulha e costura, né? Enfim. Aí volta tudo de novo. Aí a igreja se reúne de novo. Aí a igreja espiritual de novo. Olha que beleza. Meu Senhor da glória. Aí eu te pergunto, se é o corpo espiritual, por que eu tenho que ter o trabalho de suturar? Por que eu tenho que ter o trabalho de colar de novo? Já fica tudo junto. Já começou a ir para a igreja? Vai até o fim da sua vida aqui na terra. Que no céu tem mais ainda, filho.
é outra vida, é outra história depois no céu. Mas aqui não, então não desmembra, não tira corpo fora, corpo fora não, membro fora. Aí você fica, a igreja que tem a ideia de ficar tirando o membro, né, desmembrando, né, para depois remembrar de novo, isso aqui existe, esse termo de remembrar de novo. Tem essa ideia, vai chegar a hora que o próprio membro, né, vai cansar, o braço vai cansar de tanto ficar sendo suturado, né, costurado, colado toda vez. Tem igreja que se reúne 2 vezes por semana, 3, enfim, uma. Imagine toda semana 2 vezes, cola de escola, mesma desmembra, mesma desmembra, mesma desmembra, mesma desmembra. Vai chegar a hora que não dá mais liga, né? Vai colocar o braço não vai aceitar mais a cola já não vai grudar mais. Tem tanta cola já que não vai colar mais. Não tem mais nem onde costurar mais, né? Não tem mais nem onde passar costura, já não aguenta mais. Aí aquele braço, né? Tá dentro da igreja, tá vendo? Ó, o braço tá junto com o corpo, mas não tá nem colado mais, porque não cola mais. Aí ele tá lá, só tá lá, porque o corpo já não consegue mais mandar mais, ó, o sangue, né? O oxigênio, né? Que vem pelo sangue. Não consegue mais mandar os nutrientes necessários, né? Enfim, né? Pro corpo. Se é que esse é o termo certo. Não consegue mais oxigenar mais o membro, o braço que eu estou mencionando como exemplo aqui, ou a perna, ou a orelha, não consegue mais. Aí ele só tá lá porque não tem mais para onde ir, fica aqui mesmo, vai. Já até acostumou já a membrar, desmembrar, a própria cola, na verdade, né, já começa a impedir que circule as informações dentro da igreja, que circule o sangue no membro. Aí fica lá só por estar. E é isso que está acontecendo. Aí chega uma hora que ele fala, já que eu estou por estar, quer saber de uma coisa? Eu saí daqui. Aí vai para outro lugar. Vai para outro lugar, porque fica esse negócio de membra, desmembra, e tá, pare com isso então, vai para outro lugar. E ele vai para outro lugar em que ele se sente vivo. Sabe por que ele se sente vivo? Porque tem lugares que não é igreja, pode ser um clube, pode ser o futebol, pode ser andar de bike. Não estou dizendo mal disso aí não, isso é bom, até eu preciso mesmo, estou precisando fazer atividade física. Mas enfim, aí ele vai para esses lugares, porque sabe o que acontece nesses lugares? São bons, obviamente, são bons também. Não estou dizendo que não, jogar bola não é ruim, tem que ter sabedoria, obviamente. Mas ele vai lá, o pessoal acolhe ele, pô, legal, vamos jogar bola aí, vamos, sei lá, qualquer outra coisa. Estou dando exemplo aqui, porque é algo que eu conheço aqui de alguns colegas meus. Vai jogar bem lá, vamos lá jogar, tal, não sei o que, jogou, beleza. Aí o pessoal continua ali entrando em contato, tal, não, vamos marcar jogo em tal lugar, tal, vamos fazer isso, aquilo, e continua a circular as informações, e ele se sente ligado, como se fosse a igreja que tinha que ser, e não é, né, porque desmembrou, né? Aí eles continuam ligados, tal, não, vamos jogar, e fica aquela ideia, e vão fazendo as coisas, e vai acontecendo, e tal, e ele fica animado com isso, é óbvio, fica animado. Quem não ficava? Quem não ficaria animado com isso? Voltando aqui, caiu. Vamos dizer que caiu o sinal aqui. Então, é isso que está acontecendo. Ele tinha que estar. Ele ficou, como eu estava falando do jogo de futebol. Ele está animado o jogo de futebol porque o pessoal está todo animado. O pessoal está sempre fomentando o jogo. Está querendo sempre jogar. Está querendo fazer alguma coisa. E ele se animou com isso, porque na igreja não tinha isso. Não que não tinha jogo de futebol, mas não tinha essa animação. O povo vivia cola de escola. Aí quando o culto tá legal, não, agora vamos desmembrar, dá aquela murchada. Aí passa uma semana, tem gente que vai na igreja uma vez por semana, até por questão de trabalho, estudo, enfim, né? Aí passa 7 dias, e aquela cola vai secando o membro mesmo, é por isso que tá saindo, por isso que o pessoal tá saindo das igrejas mesmo. E olha, com razão mesmo, olha o que tá acontecendo. E você que é líder, você precisa entender essas coisas. Eu não estou dizendo, não, então vamos montar jogo de futebol na igreja, vamos fazer atividade. Não é isso que eu estou falando. Isso é outra questão, é outra história. Isso aí é para a comunhão dos irmãos, enfim, vai orar. Eu estou querendo dizer o quê? É que precisa começar a reunir essa igreja e manter essa igreja reunida, essa ideia de reunir a igreja constantemente. Não desmembrar, esquece essa palavra até. Desmembrar, esquece isso aí, esquece.
Igual o pessoal fala no meu trabalho lá, esquece de desmembrar, não existe isso. Sempre membrar, vamos membrar. É pensar em ter um membro novo, né? E não os mesmos membros velhos ficar tirando e colocando de volta. Parou com isso. Ó, gente, a questão é essa. As atividades que a igreja faz, ela tem que te manter no corpo de Cristo. O futebol, vai ter futebol na igreja então? Isso é para comunhão dos irmãos. Tem igreja que gosta, igreja que não gosta. Então eu não vou entrar nisso daí. Não vou entrar nisso. Eu quero falar sobre a vida espiritual que a igreja precisa ter. É dentro da igreja como local ou como corpo espiritual, fora dela. É isso que importa. Pois é isso aí mesmo. Então a igreja junta sempre. Orai em todo tempo. Orai uns pelos outros. Não sei por que eu vou orar pelo meu irmão. Ora, a oração genérica, não uma oração automática. Automática é aquela que você começa a orar, Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado pelo dia, obrigado pela comida, obrigado por isso, por aquilo e por aquele outro, e pede alguma coisa. Você nem está prestando atenção, você está mais pelo automático. Mas quando você para e pede ao Senhor, obrigado pela pista que está boa, não tem nenhum buraco, deu alguma vibração no vídeo aqui, deve ter dado, mas muito obrigado, porque pelo menos eu tenho com que gravar o vídeo. Então assim, agradece todo o tempo, pede se é necessário pedir, tá bom? Até eu quero dar um exemplo para vocês, na Bíblia mesmo, sobre uma oração. Neemias, livro de Neemias, dê uma olhada lá. Esse livro é muito bom para liderança. Para quem é líder, para quem não é líder, para quem detesta a liderança, é um bom livro para ler. Livro de Neemias, está lá, Velho Testamento. Só resumir, vou falar a parte inicial só, bem resumidamente, é o que veio na minha mente, sobre oração, ó, presta atenção. Neemias, ele trabalhava lá no reino, vou resumir bem aqui. Trabalhava com o rei, ele servia o rei. E o que aconteceu? Um dia um pessoal lá ele era judeu, né? O pessoal veio lá o pessoal veio de Israel, né? Lá do Israel. O que acontece? Lá tinha os muros, né, que protegia a cidade e tal. O pessoal chega até ele e fala, olha, as cidades do muro, os muros da cidade estão derribados, né, caíram, né? Enfim, né, a cidade lá está um caos. Enfim, falaram tudo isso para ele, né? E ele ficou triste no coração dele, se entristeceu. E calhou dele ter que servir o rei. Ele estava servindo o rei lá, foi servir o rei, e o rei percebeu que ele estava triste. Percebeu que ele estava muito triste mesmo. Aí o rei falou com ele, falou, viu, por que essa tristeza aí? O que aconteceu? Aí ele fala, não, o pessoal me falou, né, como tá a minha cidade lá, Natal, tá tudo destruído lá. Aí o rei fala para ele, o que você quer que eu te faça? Agora vai começar a questão da oração. O que você quer que eu te faça? E ele orou a Deus. E respondeu pro rei. Eu estou dizendo frações de segundo. Ele orou a Deus e respondeu pro rei. Ele não falou assim, ó Senhor, pro rei, né? Ó rei, peraí, eu vou no canto ali e já volto. Aí eu falo com o Senhor. Não, na hora ali o rei já falou, o que você quer que eu te faça? Ele já orou para Deus e ele já sabia o que tinha que fazer. Ó, eu preciso disso e disso outro. Leia lá, não vou continuar não, agora você lê. Mas foi rápido, ele orou, não falou, peraí, eu preciso... Pensou com ele, não, eu vou ter que ir no canto ali, vou ter que pegar minhas coisinhas ali, para me poder orar, para poder Deus me ouvir. Deus vai te ouvir se você fizer de coração, seja lá onde você estiver. Ter essa vida espiritual com Deus é isso daí, as coisas vão acontecendo. Parece que não tem tempo de orar, mas a oração vem, ora no jeito que dá. Não é orar de qualquer jeito, não confunda orar de qualquer jeito. Acontece muito comigo, não sei com você não deve acontecer. Talvez esteja mais falando para mim do que para você. Vai orar antes de dormir. Já está tudo pronto.
já tá de banho tomado para quem gosta de tomar banho, já tá com pijaminha para quem gosta de pijaminha, tá lá bonitão. Aí vai orar. Em 20 segundos você tá dormindo já. E fica insistindo na oração ainda. Eu sinto muito, mas Deus está te ouvindo? Mas se for olhar na prática, assim não tem muita lógica. Você já está dormindo, você está falando coisa que nem sabe mais. Então você está deixando o final do seu dia, a parte final do seu dia, você está deixando para Deus. Nós temos que fazer diferente. Chegou do trabalho, vai orar. Realmente separa um tempinho ali, um cantinho ali, vai orar mesmo. Já fiz isso, já tive benefício. Preciso voltar a fazer isso aí. Então, ou seja, ora no momento que deu, na hora que der. Mas não faça de qualquer jeito. Se vai ser no final da noite, é o momento que deu, sinto muito, mas é o pior momento que existe para orar mesmo. Tá? Então, ó, vai orar, tenha sabedoria. Tá certo? Corpo de Cristo, igreja. É isso aí. Valeu, até a próxima. Sol do meio-dia ilumina meu coração. A minha alegria é encontrar-me com a tua direção. Sol do meio-dia ilumina meu coração.